Olá pessoal, salve Maria, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai para mais uma aula da nossa catequese tradicional. Fazia algum tempo que eu não aparecia por aqui. Vou tentar dar uma sequência agora mais firme na postagem dos vídeos depois dessa longa pausa. E bom, hoje a gente vai então terminar o estudo sobre o 9º artigo do Credo, no qual a gente professa crer na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, falando, portanto, hoje especificamente da comunhão dos santos. Antes da gente prosseguir, então, eu já te peço, deixa o like se ainda não for inscrito, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro das nossas próximas aulas e envia esse vídeo para quem tu acha que gostaria ou que precisa receber esse material. Para a gente começar, então, vamos fazer uma oração, como sempre, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então quando nós afirmamos crer na comunhão dos santos, nós declaramos que existem bens comuns na igreja a todos os fiéis. Por isso o termo comunhão e o termo santos, porque todos nós somos chamados à santidade, sendo santificados no batismo e sabendo que muitos dos nossos irmãos já são santos de fato, ou seja, são perfeitos como o Pai do céu é perfeito, como Nossa Senhora, como São José, como tantos santos que temos nos altares das nossas paróquias. E bom, esses bens que são comuns, que são partilhados entre os santos, eles se dividem entre bens comuns interiores e exteriores. Os bens comuns interiores são a graça que se recebe nos sacramentos, a fé, a esperança, a caridade, os méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo, os méritos superabundantes da Santíssima Virgem Maria e dos santos e os frutos de todas as boas obras que se realizam na igreja. E desses bens participam somente aqueles que estão em estado de graça, ou seja, que não estão com nenhum pecado grave pesando sobre si, seja porque nunca cometeram, seja porque apesar de terem cometido, se arrependeram e buscaram a confissão sacramental com um padre. Ainda assim, mesmo quando a gente se encontra em situação de pecado grave, ou seja, fora da graça de Deus, ainda assim a gente tira algum proveito desses bens interiores, porque continuamos sendo cristãos e tanto as orações quanto as boas obras dos nossos irmãos na fé, elas nos alcançam, para que a gente se arrependa dos nossos pecados e volte à plena comunhão com Deus nosso Senhor, por meio do arrependimento, da confissão sacramental e de uma vida de busca pela santidade, vivendo seus mandamentos, combatendo os vícios e buscando levar uma vida de virtudes. Já os bens exteriores que são compartilhados entre os santos são o santo sacrifício da missa, as orações públicas, as funções religiosas e todas as outras práticas exteriores que unem os fiéis entre si. Desses bens participam todos os fiéis, mesmo aqueles que estão em pecado grave, contanto que não estejam excomungados, que é o pior castigo que a igreja pode aplicar a um dos seus filhos rebeldes. E bom, além de nós, fiéis batizados, participam da comunhão dos santos, tanto os nossos irmãos que padecem no purgatório, quanto aqueles que já estão na glória dos céus. Os que já estão no céu rezam a Deus tanto por nós, quanto por aqueles que estão no purgatório, ao passo que nós damos honra e glória aos santos que já contemplam a Deus face a face no céu, e ainda podemos aliviar as almas do purgatório por meio de missas que a gente peça para que sejam celebradas por elas, bem como por meio da doação de esmolas, das indulgências concedidas pela igreja, como é o caso de finados que já está por chegar mais uma vez esse ano, onde a gente pode retirar uma alma por dia do purgatório, não me lembro agora se é ao longo de 3 dias ou de 5 dias, dentre outras obras de caridade. Se essas são as pessoas que fazem parte da comunhão dos santos, quem são aquelas que não fazem? As pessoas que estão excluídas da comunhão dos santos são os infiéis ou pagãos, que são aqueles que não creem que nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, crendo, portanto, em outros falsos deuses, ou, ainda que creiam no Deus único, não creem que ele seja Jesus Cristo, e dentro desse bolo se incluem os umbandistas, os muçulmanos, os ateus, todos aqueles que seguem falsas doutrinas. Hindus, espíritas, budistas, enfim, todos aqueles que seguem falsas religiões ou religião nenhuma. E, portanto, colocam coisas materiais no lugar de Deus, idolatrando dinheiro, sexo, enfim.
Também não fazem parte da comunhão dos santos os judeus, porque eles não foram batizados e não reconheceram nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Messias prometido, o Deus de Abraão. Além deles, ainda estão excluídos da comunhão dos santos os hereges, que são aqueles que de forma obstinada negam uma ou mais verdades de fé, como é o caso de todas as seitas protestantes. E também foi o caso, por exemplo, da heresia ariana, que foi uma grande crise discutida no Concílio de Nicéia, dentre outras ao longo da história da Igreja. Há ainda os apóstatas, que também não fazem parte da comunhão dos santos, porque, uma vez que já tenham sido católicos, renegaram publicamente a fé deles em nosso Senhor Jesus Cristo e na Santa Igreja por ele instituída. Também não fazem parte da comunhão dos santos os cismáticos, que são aqueles que, ainda que não tenham negado explicitamente um dogma, escolheram livremente se apartar da Santa Igreja de Cristo e de seus legítimos pastores, como é o caso daqueles que não reconhecem no Santo Padre, o Papa Francisco, por exemplo, o legítimo sucessor de São Pedro. Por fim, também não fazem parte da comunhão dos santos os excomungados, que são aqueles que, por terem cometido alguma falta grave, foram apartados do corpo da Igreja pelo Santo Padre, o Papa, ou pelo seu bispo. E é claro que a Santa Igreja deseja ardentemente a conversão de todos esses pagãos, judeus, hereges, apóstatas, excomungados, cismáticos, pessoas que hoje estão em pecado grave, porque ela deseja a salvação de todas as almas, o bem máximo que toda pessoa pode ter, que é conhecer, amar e contemplar a Deus face a face por toda a eternidade. E para isso, nós podemos ajudar essas pessoas com advertências, com orações e com obras de caridade, suplicando a Deus que converta os seus corações e que faça com que elas entrem na comunhão dos santos. E bom, pessoal, por hoje é isso. Completamos então o 9º artigo do Credo. Na próxima catequese a gente vai estudar sobre o 10º artigo, no qual a gente professa crer na remissão dos pecados. Mas antes a gente deve ter uma nova aula de história da Igreja. Lembrando que na última a gente falou sobre a Igreja no 1º século, portanto a chamada Igreja Primitiva. Obrigado por terem assistido até aqui. Peço que rezem uma Ave Maria por mim. Lembre também de deixar o like, se inscrever se ainda não for inscrito aqui no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dessas próximas aulas e compartilhar esse vídeo e todo o trabalho que é feito aqui no canal com quem vocês acham que precisa receber esse material. Que Deus abençoe abundantemente vocês e as famílias de vocês e que Nossa Senhora interceda sempre por vocês. Forte abraço então e até a próxima!